Graça e paz no Senhor Jesus. Hoje queremos refletir sobre a justificação pela fé, que, redescoberta por Lutero, o encorajou ao movimento da reforma da Igreja de sua época. E amados em Cristo, Lutero, que tinha sido monge agostiniano, e obteve o grau de doutorado em teologia na área da Bíblia, a partir da sua inquietação existencial por ter sido instruído a partir da ideia equivocada do Deus que vigia as pessoas para punir seus pecados. E que então, na busca por paz para sua alma aflita, decidiu se dedicar à vida religiosa, ingressando no convento agostiniano em Erfurt, Alemanha, isto em 1505, permanecendo lá até 1511. E no ano seguinte, então formou-se doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, onde além de sacerdote e pregador, foi professor. E ali também iniciou todo o movimento reformador, no dia 31 de outubro de 1517. Isso quando Lutero, com base nas Escrituras Sagradas, propôs, através de 95 teses fixadas na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, uma profunda reflexão sobre a prática comum na igreja de seu tempo, que era a venda de indulgências, isto é, documentos que, conforme se dizia na época, se comprados, garantiriam o perdão dos pecados, e isso até mesmo dos parentes já falecidos de quem os comprasse. Lutero, então, em suas teses, destaca a pergunta sobre como o ser humano pode conseguir o perdão divino, a salvação, com base naquilo que então Lutero, ao ler e estudar as Escrituras Sagradas, conseguiu encontrar então a sua paz de espírito que tanto buscara. Isso quando ele leu a Epístola aos Romanos, e em Romanos 1,17, onde diz que o justo viverá pela fé. E traduzindo então as palavras escritas pelo próprio reformador sobre isso, temos o seguinte: noite e dia eu refletia, até que notei a relação que existia entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela sua fé. Então entendi que a justiça de Deus nos é alcançada por intermédio de sua graça e absoluta misericórdia dele, justificando-nos pela fé. Fato que me fez sentir renascer na fé e entrar pelas portas abertas do paraíso. Toda a Escritura passou a ter, para mim, um novo significado. Amados, nos convém também sempre, de novo, relembrar que o justo viverá pela fé, conforme Romanos 1,17. Pois Deus nos acolhe e nos declara justos quando cremos nas suas promessas. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos é um livro central do Novo Testamento. E nesta carta o apóstolo desenvolve os conceitos
fundamentais da teologia que diz respeito à salvação que Deus promove na graça que está em Jesus Cristo e que também então fundamentou assim a reforma luterana, a qual tornou clara as passagens da Escritura Sagrada, onde o perdão e a salvação então não dependem de nossos esforços ou obras, mas através dos méritos de Cristo recebemos a justificação e a salvação como um presente amoroso de Deus. A Dione vai nos trazer um cântico. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro estarás. Amados em Cristo, o apóstolo Paulo, em Romanos 3, 21 a 28, escreveu sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, e onde então eu quero destacar as seguintes afirmações. A justiça de Deus se manifestou sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé, para concluir que por meio da lei da fé, pois que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E assim, amados, então, visto que a lei de Deus não justifica nem liberta quem está dominado pelo pecado, pode-se dizer que a lei nada mais faz do que revelar o pecado do ser humano, a incredulidade e o quanto isto separa as pessoas de Deus. E diante desse diagnóstico implacável da lei de Deus, Lutero se angustiou por muito tempo, mesmo sendo um monge piedoso e rigoroso no cumprimento da penitência. Até que então, refletindo sobre o que
havia lido na carta aos Romanos, relacionando então esse assunto com os outros textos bíblicos que também falam sobre esse tema, como testemunhado então pelos profetas no Antigo Testamento. Ele, por ação do Espírito Santo, vê a sua mente e coração transformados. A nova vida em Cristo surgiu. Essa, amados, é a verdadeira justiça, então salvadora e restauradora de Deus, que vem pela fé e por graça. Porque Cristo assumiu o nosso pecado e nos conferiu a sua justiça. A nova lei é a lei da fé, a fé que justifica, que nos liberta e ao mesmo tempo vocaciona a viver a nova justiça de Deus como pessoas livres e libertadoras. Pois, amados, ao sermos então nós justificados, ou ao sermos então libertados dos pecados por Deus, nós observamos então essa obra maravilhosa em nós, tornando-nos pessoas então que vivem a justiça da fé, conforme está em Romanos 4:13. A justiça então que caracteriza as pessoas, cujo centro não são elas mesmas, mas Cristo. A lei que vigora em Cristo é a da nova aliança, a lei do amor altruísta. E este amor fez com que Lutero se manifestasse contra a prática das indulgências, apontando então para a sua grande descoberta, que diz respeito à gratuidade do dom de Deus da salvação em Cristo, recebido pela fé. Então, na tese 36, declarou: qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e culpa, mesmo sem a carta de indulgência. E na tese de número 62, Lutero afirma: o verdadeiro tesouro da Igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. E assim, amados, então o viver da justificação que vem pela fé aqui na terra pode ser comparado a um surfista em um tempestuoso mar. Às vezes ele é levantado aos céus sob as ondas de misericórdia, e noutras situações ele como que afunda em meio ao abismo das ondas de aflição. Mas no poder da fé é verdadeiramente levado a dizer: creio na remissão dos pecados. Porque com fé verdadeira, não importando a quantia ou o tamanho da fé, somente nós nos apegando à graça de Deus que está em Cristo, faz com que então cada pessoa individualmente viverá pela sua fé. E que nós tenhamos uma fé que nos leva à gratidão, então, por aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Vamos ainda cantar. Meu Senhor, tu me deste promessa e amor, minha vida, meus dons, meu sustento e louvor. Sei que Cristo é verdade, é teu Filho aqui. Como posso calar, como
verdade de agir em nós e promover uma fé em nós que cada vez mais se apega a Ele, entregando-nos então nas mãos da misericórdia de Deus. Que todos possam ter dias muito abençoados em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.